Deu bode na Série B do Campeonato Maranhense 2022. Mas não foi porque deu confusão, encrenca ou algazarra, não. Bom. É porque o Bode Gregório, o demolidor de cartazes, o machão da ilha, aquele time que carrega na sua camisa as 4 cores da bandeira do estado do Maranhão, foi em setembro campeão da 2ª divisão do Campeonato Maranhense e está de volta à elite do futebol desse estado, que é conhecido, dentre diversos fatores, por ser a terra do Guaraná Jesus. Muito bom por sinal. Por ter trechos de floresta amazônica e cerrado, mesmo sendo o estado do Nordeste, e por ter a única capital brasileira fundada por franceses, São Luís, isso em 1612. Se tu quiser conhecer tudo sobre esta conquista do Maranhão Atlético Clube, continua neste vídeo até o final, deixa aquele like, torna-te inscrito caso não fores, manda o link desse vídeo para no mínimo 8 amigos, porque Maranhão tem 8 letras, que eu vou te contar depois da vinheta. Para você ficar por dentro de tudo o que acontece no Maranhão Atlético Clube, siga agora mesmo o perfil oficial do clube no Instagram, que eu vou deixar aqui embaixo. Maranhão Atlético Clube, o teu nome é virtude, é muita grandeza, é emoção. Em 24 de setembro de 1932 foi fundado em São Luís o Maranhão Atlético Clube, time que compõe o trio de ferro do futebol maranhense, ao lado do Sampaio Corrêa, com quem faz o clássico Samará, e do Moto Clube, com quem faz o clássico Maremoto. O time quadricolor, ou seja, de 4 cores, tem o Bode Gregório como seu estimado mascote e possui o apelido de demolidor de cartazes. Isso porque na década de 1940, em alguns clássicos contra o Sampaio Corrêa, o adversário enchia a cidade com cartazes chamando o público para o jogo, para ver a goleada do Sampaio Corrêa, o treino, o amistoso, o aquecimento leve, tipo só conta a partir de 3. Aí o Maranhão ia lá e ganhava com os 2 pés nas costas. Cartaz é meu ovo aqui, ó. Para entender o apelido de Machão da Ilha, você primeiro precisa entender que São Luís está inserida em uma ilha. Mesma situação de outras 2 capitais brasileiras, que são Vitória do Espírito Santo e Florianópolis, em Santa Catarina. E perceber que Machão é uma variação de Macão, que é um superlativo de MAC, que são as iniciais de Maranhão Atlético Clube. Agora eu entendi! O Maranhão geralmente manda suas partidas ou no estádio Castelão, de propriedade do governo do estado, com capacidade para pouco mais de 40 mil torcedores, ou no estádio Nhozinho Santos, de propriedade da prefeitura de São Luís, e que suporta quase 12 mil torcedores. O Maranhão já conquistou o Campeonato Maranhense em 15 oportunidades, sendo a última em 2013, e disputou 3 vezes a Série A do Campeonato Brasileiro, sendo a última em 1980, e jogou 8 vezes a Série B, sendo a última em 91. Maranhão, bandeira do norte, do nosso esporte és uma consagração. O time do Maranhão é treinado pelo técnico Zé Augusto, vindo do Juventude de São Mateus do Maranhão, e que tem atletas como o goleiro Moisés, vindo do Fluminense de Feira de Santana, Bahia, os laterais Vivico, vindo do Camboriú de Santa Catarina, e Carneirinho, vindo do Maranhense São José de Ribamar. Os zagueiros Maicon, vindo do Tum do Maranhão, e Leone, vindo do Cordino do Maranhão. Os meias Vander, vindo do Motoclube de São Luís, Rômulo, vindo do Tocantinópolis de Tocantins, e Vitão, vindo do Paragominas do Pará. E os atacantes Edrean, vindo do Cordino do Maranhão, o Anderson Gotinha, vindo do Juventude de São Mateus do Maranhão, e Clecione, também vindo do Juventude de São Mateus do Maranhão. A 2ª divisão do Campeonato Maranhense 2022 contou com a presença de 11 clubes, jogando entre os dias 9 de julho e 26 de setembro. 6 times jogaram uma fase preliminar antes da fase principal. É o caso do JV Lideral Futebol Clube da cidade de Imperatriz, do Sabiá Futebol Clube da cidade de Caxias, do ITZ Sport da cidade de Imperatriz, do Santa Quitéria Futebol Clube da cidade de Santa Quitéria do Maranhão,
do Chapadinha Futebol Clube da cidade de Chapadinha e do Expressinho Futebol Clube da capital São Luís. Os dois melhores desta fase preliminar se juntariam a outras 5 equipes para compor a fase principal da competição, que já contaria com o Maranhão Atlético Clube, com a Sociedade Imperatriz de Desportos da cidade de Imperatriz, com o Timon Esporte Clube da cidade de Timon, com a Sociedade Esportiva Tupã da capital São Luís e com o Bacabal Esporte Clube da cidade de Bacabal. Na primeira fase preliminar, o ITZ Sport eliminou o Santa Quitéria ao perder em casa por 2-1, porém vencer na casa do adversário por 2-0. E o Chapadinha eliminou o Expressinho com 2 goleadas, 5-0 em casa e 12-1 na casa do adversário. O Sabiá avançou automaticamente porque o JV Lideral desistiu da disputa. Em seguida houve um triangular com apenas jogos de ida entre as 3 equipes classificadas. Na primeira rodada, o Chapadinha goleou por 4-0 o ITZ Sport em Imperatriz. Em seguida, o Sabiá goleou por 3-0 o ITZ Sport em Caxias. E por fim, o Chapadinha venceu o Sabiá por 4-2 em São Luís. O Chapadinha e o Sabiá, respectivamente primeiro e segundo colocados deste triangular, se classificaram para a fase principal, enquanto que o terceiro colocado, o ITZ Sport, foi eliminado. Maranhão, a tua história, na nossa memória sempre há de existir. Na fase principal, as 7 equipes participantes se enfrentariam em apenas jogos de ida, se classificando as 4 melhores para a fase de semifinais, nas quais as equipes se enfrentariam em mata-mata, com o primeiro enfrentando o quarto e o segundo enfrentando o terceiro. E os vencedores garantiriam vaga na primeira divisão do ano que vem e também na decisão do Campeonato Maranhense Série B 2022, em partida única. Na primeira rodada que ocorreu entre os dias 10 e 11 de agosto, o Maranhão folgou, mas acompanhou do sofá a vitória do Imperatriz sobre o Chapadinha por 1-0 na cidade de Açailândia, o empate em 2-2 entre Bacabal e Tupã na cidade de Rosário e o empate também 2-2 entre Sabiá e Timon na cidade de Caxias. O Maranhão estreou no dia 13 de agosto para enfrentar pela segunda rodada o Chapadinha no Nhozinho Santos em São Luís, e as equipes ficaram empatadas em 1-1. Gols de Wanderson Gotinha aos 4 do primeiro tempo a favor do Maranhão e de Jonas Piu Piu a favor do Chapadinha. Nos outros jogos, o Sabiá venceu o Imperatriz por 1-0 em Caxias e o Timon venceu o Bacabal por 1-0 em São Luís. Pela terceira rodada no dia 19 de agosto, jogando no Nhozinho Santos, comando de campo do Tupã, o Tupã venceu o Maranhão por 2-1. Gols de Rogerinho aos 13 e Maicon aos 12, ambos no segundo tempo, a favor do Tupã, enquanto que Márcio Diogo, vindo do Pinheiro do Maranhão, aos 27 também da etapa final, anotou o único gol do Bode Gregório. Nos demais duelos, o Sabiá venceu o Bacabal em Rosário por 4-0 e em São Luís, Chapadinha e Timon ficaram empatados em 1-1. Pela quarta rodada no dia 23 de agosto, mesmo jogando fora de casa no estádio Duque de Caxias, na cidade de Caxias, o Maranhão venceu o Sabiá por 2-1. Gols de Chupinha aos 38 do segundo tempo a favor do Sabiá, enquanto que Edrian aos 20 do primeiro tempo e Jonas Alves aos 49 da etapa final anotaram a favor do Maranhão. Nos outros jogos, o Imperatriz venceu o Timon por 1-0 em São Luís e o Chapadinha venceu o Tupã por 2-1 também em São Luís. Pela quinta rodada, no dia 30 de agosto, no Nhozinho Santos, em São Luís, o Maranhão venceu o Timon por 2-1. 2 gols de Wanderson Gotinha, aos 22 do primeiro tempo e aos 15 do segundo, a favor do Maranhão, enquanto que Diogo, aos 27 da etapa inicial, anotou o único gol do Timon. Nos demais duelos, o Imperatriz venceu por 1-0 o Bacabal, na cidade de Açailândia, e em São Luís, o Sabiá venceu o Tupã por 3-2. Pela sexta rodada, no dia 8 de setembro, o Maranhão jogou no estádio Nhozinho Santos, em São Luís, diante do Imperatriz. E o Maranhão venceu pelo placar de 1-0. Gol salvador do atleta Leone, aos 5 minutos do segundo tempo. Nos outros jogos, o Chapadinha venceu o Bacabal na cidade de Rosário por 7-0. E o Timon venceu o Tupã em São Luís por 3-0. Pela sétima e última rodada, no dia 14 de setembro, mesmo jogando fora de casa no estádio Cerejão, na cidade de Rosário, o Maranhão venceu o Bacabal por 5-0. Gols de Rômulo Ferreira a 1 minuto e Clecione aos 27, ambos no primeiro tempo. 2 de Vitinho aos 17 e aos 22 do segundo tempo. E Edrian aos 40 também da etapa final. Nas outras partidas, o Imperatriz goleou por 4-0 o Tupã na cidade de Açailândia
e em São Luís o Chapadinha venceu o Sabiá por 4-1. Ao fim da primeira fase, se classificaram às semifinais o Maranhão, primeiro colocado com 13 pontos, o Imperatriz, segundo com 12, o Chapadinha, terceiro com 11 e o Sabiá, quarto com 10. Ficaram pelo caminho o Timon, quinto com 8, o Tupã, sexto com 4 e o Bacabal, sétimo com apenas 1. Demolidor de cartazes, com os teus 11 ases, é que basta luzir. Nas semifinais, o Maranhão teria como adversário o time do Sabiá, valendo uma vaga na primeira divisão. E o primeiro jogo foi disputado no estádio Duque de Caxias, na cidade de Caxias, no dia 18 de setembro. E mesmo fora de casa, o Maranhão venceu o Sabiá pelo placar de 4-2. Gols de Léo Lima aos 13 e Jackson aos 37, ambos no segundo tempo a favor do Sabiá, enquanto que Clecione aos 10 da etapa inicial, Edrean aos 12 do primeiro tempo e aos 20 do segundo, e Maicon aos 7 da etapa final, anotaram os gols do Maranhão. A volta ocorreu no dia 22, no Nhozinho Santos, em São Luís, e o Maranhão voltou a vencer o Sabiá, desta vez por 2-1. Gols de Leone aos 33 e Clecione aos 43, ambos no primeiro tempo, enquanto que Mangaia, aos 10 do segundo, anotou o único gol do Sabiá. Resultado que garantiu o MAC na final e na primeira divisão do ano 2023. Na outra semifinal, o Chapadinha eliminou o Imperatriz com uma vitória por 3-0 em São Luís e o empate em 1-1 na cidade de Imperatriz. E também garantiu o acesso e a vaga na final. A grande final foi disputada no dia 26 de setembro, no estádio Nhozinho Santos, em São Luís, e o Maranhão ficou com o título de campeão após vencer o Chapadinha por 1-0. Gol salvador anotado pelo atacante Alexandre, que havia entrado em campo no lugar do meia, o Anderson Gotinha, e que veio do São José de Ribamar, aos 33 minutos do segundo tempo, fazendo o clube quadricolor repetir o feito de 2015, quando também havia sido campeão da segunda divisão. O time campeão da Série B Maranhense 2022 jogou a final com Moisés no gol, Vivico, Maicon, Leone e Carneirinho na defesa, Vander, Rômulo Ferreira e Vitão no meio, Edrean, Anderson Gotinha e Clecione no ataque. Se você chegou até aqui e ainda não é inscrito no canal, aproveita agora a oportunidade para clicar aqui embaixo no botão inscreva-se. Não esquece de ativar o sininho e se você gostou desse vídeo, deixa aquele super like motivacional agora no final, beleza? Bem pessoal, por hoje é só e até o próximo vídeo. Tchau!